Este é o segundo episódio da playlist Debates de IAS. No primeiro, a gente analisou porta-aviões, mísseis balísticos, o Estreito de Hormuz, a fricção clausewitziana. Foi um episódio sobre o visível, sobre o que aparece na tela da televisão e nos comunicados do Pentágono. Hoje, a gente tira o véu. Enquanto jatos sobrevoam Teherã e o mundo conta navios afundados, há uma camada deste conflito que nenhuma reportagem de guerra cobre. Uma camada que precede os estados modernos, que precede os exércitos, que precede as próprias fronteiras nacionais. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, versículo 12: Pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O acadêmico Craig Keener, um dos maiores comentaristas do Novo Testamento na atualidade, observou que Paulo frequentemente retratou a vida cristã em termos de conflito espiritual. Esses termos não são metafóricos por acidente. Keener demonstrou que o Antigo Testamento já trazia exemplos concretos. Quando Eliseu orou para que os olhos do seu servo fossem abertos, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, o que o servo viu não foi um exército humano. Foi um exército celestial de carros e cavalos de fogo. Quando Josué encontrou o comandante celestial do exército do Senhor, em Josué capítulo 5, versículos 13 a 15, não era uma alegoria. Era uma hierarquia militar espiritual atuando no campo de batalha terrestre. Há, segundo a Bíblia, uma dimensão da realidade que só se revela quando o véu é levantado. A Bíblia menciona a Pérsia, o Irã antigo, mais vezes do que qualquer outra nação além do próprio Israel. E no capítulo 10 do livro de Daniel, acontece algo extraordinário. Um anjo é enviado em resposta à oração de Daniel, mas é detido por 21 dias. 21 dias completos. Detido por quem? Pelo príncipe do reino da Pérsia. E quem consegue romper o bloqueio? Miguel, o arcanjo descrito como o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, o protetor de Israel. E aqui entra o detalhe que transformou este episódio de especulação teológica em algo que arrepia. Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, foi morto em 28 de fevereiro de 2026, durante a Operação Rugido do Leão, um ataque conjunto americano-israelense. Esse dia era o Shabbat Zahor, o Sábado da Memória, o último sábado antes do Purim, correspondendo ao 11º de Adar no calendário hebraico. Eu confirmei no Jewish Telegraphic Agency, na PBS News, no Times of Israel e no site shabbat.org. O que é o Purim? É a festa que celebra a salvação dos judeus na antiga Pérsia, quando Ramã, o vizir do rei Assuero, tentou exterminar todo o povo judeu e foi derrotado por Ester e Mordecai. Netanyahu, no discurso publicado na íntegra pela PBS News em 28 de fevereiro, encerrou sua mensagem ao povo de Israel com uma referência direta ao Purim. Disse textualmente: Daqui a 2 dias celebraremos o feriado de Purim. 2.500 anos atrás, na antiga Pérsia, um inimigo se levantou contra nós com o exato mesmo objetivo de destruir completamente nosso povo. Mas Mordecai, o judeu, e a rainha Ester, com sua coragem e perspicácia, salvaram nosso povo. Naqueles dias de Purim, a sorte foi lançada, e o perverso Ramã caiu junto com ela. Hoje também, no feriado de Purim, a sorte foi lançada, e o fim do regime maligno também virá. A pergunta que a gente vai explorar neste episódio não é militar, é teológica, espiritual, civilizacional. E se o que estamos vendo nos noticiários for o reflexo visível de uma guerra que começou há 2.500 anos nos céus? Quem tem o respaldo espiritual? Quem vence quando os anjos entram na luta? E o que acontece quando duas escatologias opostas, a bíblica e a xiita, olham para o mesmo conflito e enxergam nele a confirmação das suas próprias profecias? Começo com você, Israel. O texto de Daniel é cristalino e precisa ser lido com atenção ao que ele realmente diz. Daniel está no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia. Está à beira do rio Tigre. Está em jejum e luto há 3 semanas, 21 dias completos.
E aí um anjo aparece e diz o seguinte, Daniel capítulo 10, versículo 12. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras. Ou seja, a resposta à oração foi imediata, desde o primeiro dia. Mas o anjo só chegou 21 dias depois. O que aconteceu no meio? Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. E no versículo 21, o anjo chama Miguel de vosso príncipe, indicando que Miguel era o príncipe ou capitão do povo judeu. Deus designou um dos seus principais capitães para guardar seu povo. Estamos diante de uma estrutura de governança espiritual sobre as nações. David Stevens, num estudo publicado na Biblioteca Sacra em 2000, uma das revistas acadêmicas teológicas mais respeitadas do mundo, afirmou que Daniel 10 é crucial para o estudo dos poderes cósmicos sobre os povos da Terra. E citou o grande estudioso S.R. Driver, que confirma que a doutrina dos anjos tutelares estabelecidos sobre as nações aparece explicitamente pela primeira vez no Antigo Testamento em Daniel 10, versículo 13. Delcor, outro acadêmico de peso, concorda. Este versículo supõe a noção de anjos guardiões sobre as nações e a existência de guerra angélica nos céus. E o paralelo entre o príncipe da Pérsia e Miguel é incontornável. Se a palavra Sar, príncipe, refere-se ao anjo benevolente Miguel, que representa os interesses de Deus, não surpreende encontrar o mesmo termo designando um anjo malevolente representando os interesses de um reino terrestre. Como Stevens concluiu no estudo, vários fatores indicam que príncipe em Daniel 10:13 refere-se a um demônio, não a um governante humano. E agora preciso trazer um argumento cronológico que poucos conhecem, mas que foi calculado com rigor por William Shea no Andrews University Seminary Studies. Shea converteu a data do 24º de Nisan do terceiro ano de Ciro para o calendário juliano, usando as tabelas de Parker e Duberstein, 11 de maio de 535 a.C., e calculou o dia da semana usando o número de dia juliano. Resultado: sábado. As palavras de Shea são estas. Dadas as contraverificações disponíveis para esses cálculos, considero este resultado uma certeza matemática. Daniel recebeu sua visão no sábado, à beira de um rio, como a prática judaica de oração ribeirinha, que também aparece em Atos capítulo 16, versículo 13. E Shea tira a implicação devastadora para quem defende que Daniel foi escrito no 2º século a.C. Parece improvável ao extremo que alguém escrevendo no 2º século a.C. soubesse que o 24º de Nisan, no terceiro ano de Ciro, calculado segundo o calendário judaico de outono a outono, era um sábado. Esse tipo de informação é tão específico que é difícil imaginar como alguém no 2º século a.C. teria sido capaz de determinar um dado cronológico tão menor e remoto com tal acurácia. Esse nível de precisão pertence a quem viveu naquela época. E guardem esse detalhe: Daniel recebe a visão num sábado. 25 séculos depois, Ramenei morre no Shabat Zachor. A convergência sabática tem uma profundidade que ultrapassa a coincidência. Preciso abrir o campo hermenêutico aqui com toda a precisão que as fontes acadêmicas permitem, porque a interpretação desse príncipe da Pérsia não é unânime. O estudo de Stevens que Israel acabou de citar é, de fato, o tratamento acadêmico mais extenso do tema. Ele foi publicado na Biblioteca Sacra, volume 157, número 628, no ano 2000, páginas 410 a 431. E Stevens defende a leitura angélica com argumentos linguísticos sólidos. O paralelo entre o Sar da Pérsia e o anjo Miguel, a distinção clara entre os termos Sar, príncipe, e Meler, rei, no versículo 13, e a tradução de Teodócio, que usa a palavra grega archon para todos os príncipes do capítulo, incluindo os da Pérsia e da Grécia.
Teodócio, que melhor reflete a leitura original da Septuaginta, usou o termo Arcon 6 vezes em Daniel 10, das quais 5 designam os anjos guardiões da Pérsia, da Grécia e de Israel. Mas Stevens também documenta a tradição oposta, e com honestidade acadêmica. Calvino, o grande reformador, sustentou que o príncipe da Pérsia era Cambises, o filho e príncipe herdeiro de Ciro, que se opunha à reconstrução do templo judeu. E William Shea, o mesmo cujo argumento cronológico Israel acabou de citar, desenvolveu a posição humana com rigor no Andrews University Seminary Studies em 1983. Shea argumentou o seguinte, e vou citar: se procuramos um príncipe humano terrestre da Pérsia no terceiro ano de Ciro, há um candidato específico para essa posição histórica, Cambises, filho e príncipe herdeiro de Ciro. Esta é a única interpretação que leva em conta tanto a potencialidade de interpretar a palavra príncipe como um ser humano, quanto a situação política real que existia no terceiro ano de Ciro. Em minha opinião, portanto, Calvino estava correto nesta identificação. Shea apresentou 3 argumentos formais a favor da leitura humana. Primeiro, que a palavra Sar é usada 6 vezes no capítulo 1 de Daniel, referindo-se a um oficial babilônico humano, 2 vezes no capítulo 9, referindo-se a príncipes de Judá, e em Daniel capítulo 11, versículo 5, referindo-se a Seleuco Nicator. A palavra, portanto, é mais comumente usada para seres humanos do que para seres angélicos. Segundo, Shea sustentou que, mesmo quando Sar designa um ser angélico em Daniel, é consistentemente usado apenas para seres angélicos do lado de Deus, nunca para anjos caídos, demônios ou Satanás. Os poderes que se opõem a Deus, argumentou, são identificados de outras maneiras em Daniel, não por este termo. Terceiro, que o título Sar equivale a príncipe herdeiro, e Cambises poderia ter sido simultaneamente rei da Babilônia e príncipe herdeiro ao trono persa de Ciro. Stevens, contudo, refutou Shea com 6 contra-argumentos formais. 3 deles já foram mencionados: o paralelo com Miguel, a distinção Sar versus Meler e a tradução de Teodócio. Mas faltam 3 que são cruciais. O quarto argumento: a palavra Sar nunca é usada no Antigo Testamento para designar um príncipe herdeiro. Se a intenção fosse dizer herdeiro do trono, Daniel tinha termos disponíveis, Nagid ou Nazi, ambos usados em Daniel 9 para se referir a reis e governantes. Stevens escreveu textualmente: se o príncipe da Pérsia era Cambises e o príncipe da Grécia era Alexandre, por que Daniel não usou um desses sinônimos? Em vez disso, Gabriel escolheu cuidadosamente o termo Sar para distinguir, neste contexto, entre reis humanos e príncipes angélicos. O quinto, o termo Shoutan, o termo mais usado em Daniel para falar do domínio de Deus, também é usado para poderes malignos, em Daniel 7, 27. Quer dizer, a objeção de Shea de que Sar só designa anjos bons é enfraquecida quando se observa que outros termos de autoridade divina também se aplicam a potências adversárias. E o sexto, devastador para a posição de Shea. Mesmo que Sar carregasse o sentido de príncipe herdeiro, essa leitura se complica no versículo 20, onde o texto fala do príncipe da Grécia. Alexandre o Grande, que é a figura mais comumente associada à Grécia em Daniel 11, é descrito nesse mesmo capítulo como rei poderoso, usando Meler, não Sar. Alexandre já era rei quando realizou as conquistas que Daniel 11 descreve. Stevens nota com precisão que Shea não faz nenhuma referência ao príncipe da Grécia no artigo inteiro. Essa omissão é significativa. Se a interpretação humana funciona para a Pérsia, mas não funciona para a Grécia, e os 2 títulos são paralelos, então a interpretação humana tem um problema estrutural. Dito isso, Shea oferece algo que transcende a disputa sobre a identidade do príncipe. Uma reconstrução histórica do contexto que nos ancora no concreto. E é aqui que preciso trazer o coração do artigo de Shea, porque é um dos argumentos mais elegantes da literatura sobre Daniel 10. É revelador que a tradição cristã dominante tenha escolhido a leitura demonológica,
porque essa leitura serve a um propósito narrativo específico. Transforma a Pérsia num território sob governo demoníaco. Mas a realidade textual e histórica é mais complicada do que essa moldura permite. O contexto que o moderador acabou de detalhar confirma o que eu sustento. Daniel está no exílio, está orando pela restauração de Jerusalém e do templo. O foco não é uma guerra abstrata entre anjos e demônios. É um projeto político concreto sendo obstruído. E Sheia, no mesmo estudo que Israel acabou de elogiar pelo cálculo do sábado, identificou que Cambises é o candidato humano mais plausível para essa obstrução. A correlação entre os 21 dias de luto e a participação cerimonial de Cambises no quarto de Nisan é mais eloquente do que qualquer leitura sobrenatural, precisamente porque liga a oração de Daniel a um fato político datável. E quem permitiu a restauração de Jerusalém? Um persa. Ciro, o rei que Daniel serve, é o mesmo que Isaías, capítulo 45, chama de ungido de Deus, Mashiach. Ciro libertou os judeus, decretou a reconstrução do templo e devolveu os vasos sagrados saqueados por Nabucodonosor. Se a Pérsia fosse um território sob governo demoníaco total, como explicar que Deus escolheu um persa como instrumento da salvação de Israel? O próprio Stevens reconhece no estudo que Gabriel, após vencer o príncipe da Pérsia, ficou ali com os reis da Pérsia, não para fugir deles, mas para influenciá-los a favor de Israel. A Pérsia era um campo de disputa espiritual, não um território demoníaco monolítico. E há uma evidência primária que complica ainda mais a demonização de Cambises. A carta da colônia militar judaica de Elefantina, no sul do Egito, datada de 407 a.C., dirigida a Bagói, o governador persa de Judá, conforme traduzida por Bezalel Porten em Archives from Elephantine, diz textualmente: E durante os dias dos reis do Egito, nossos pais haviam construído aquele templo na fortaleza de Elefantina. E quando Cambises entrou no Egito, ele encontrou aquele templo construído. E eles derrubaram os templos dos deuses do Egito, todos eles, mas ninguém danificou nada naquele templo. O templo em questão era o templo de Javé, o Deus de Israel, mantido pela guarnição judaica em Elefantina. Cambises destruiu templos egípcios, sim, mas poupou o templo de Javé. Quer dizer, mesmo na política mais hostil de Cambises, havia seletividade. A Pérsia distinguia entre deuses, e o Deus de Israel recebeu proteção, não destruição. E é um ponto que merece ser discutido abertamente. A angelologia judaica, a própria ideia de anjos guardiões, de hostes celestiais organizadas em hierarquias, de um grande conflito cósmico entre forças de luz e trevas, muito disso se desenvolveu após o contato com o zoroastrismo persa durante o exílio. A Jewish Encyclopedia reconhece que o judaísmo foi fortemente influenciado pelo zoroastrismo em visões relativas à angelologia e demonologia. O Jewish Ahura Mazda e Ahriman, a noção de um julgamento final, a ressurreição dos mortos, a chegada de um Salvador no fim dos tempos, esses conceitos existiam na tradição persa e aparecem com força na tradição judaica pós-exílica. Quando Israel invoca Miguel como protetor celestial, cabe ao menos perguntar: de onde veio
o arcabouço conceitual de um arcanjo protetor designado sobre uma nação? Preciso qualificar esse ponto, porque a tese da influência zoroastriana é genuinamente debatida na academia. Mary Boyce, na sua História do Zoroastrismo, publicada pela Brill em múltiplos volumes entre 1975 e 1991, defendeu forte influência. Mas Shaul Shaked, que era talvez a maior autoridade mundial na interação entre zoroastrismo e judaísmo, argumentou que o processo foi de desenvolvimento paralelo, com influência mútua, não de dependência unidirecional. O próprio Stevens, no estudo que Israel citou, não adota a teoria de que Daniel 10 depende de fontes persas para sua angelologia. A questão não é se houve contato cultural durante o exílio. Claramente houve. A questão é se isso invalida a revelação bíblica ou se Deus pode usar a linguagem culturalmente disponível para se comunicar. Isso depende de pressupostos teológicos, não de evidência empírica. E ambas as posições são intelectualmente legítimas. E sobre a carta de Elefantina que o Irã trouxe, a referência é verificável. Está nos Corpora de Papiros Aramaicos publicados por Bezalel Portem, da Universidade Hebraica de Jerusalém. A citação sobre Cambises poupando o templo de Javé aparece na carta conhecida como a P30 e a P31, endereçada a Bagorre. E o ponto do Irã é válido. Cambises tinha política seletiva. Destruiu templos egípcios, mas preservou o santuário do Deus de Israel no Egito. Isso não refuta a leitura angélica de Stevens, mas mostra que reduzir a Pérsia a domínio demoníaco é simplificação que o próprio registro histórico não sustenta. Contudo, a mesma evidência que o Irã mobilizou revela algo igualmente importante. Shea documenta que durante os 8 anos de reinado de Cambises como rei da Pérsia, de 530 a 522 a.C., nenhuma tentativa foi feita para retomar a reconstrução do templo em Jerusalém. Nenhuma. Shea escreveu: assim como alguns desses templos no Egito permaneceram em ruínas não reconstruídas durante aquele período, também o templo em Jerusalém. A retomada do projeto de construção em Jerusalém teve que esperar até que Dario chegasse ao trono da Pérsia. O historiador Dandamaev, na sua Political History of the Achaemenid Empire, publicada por Brill em 1989, corrobora. Se podemos acreditar nas informações de Joséfo Flávio nas antiguidades judaicas, foi Cambises, quando se tornou rei, quem até proibiu a reconstrução do templo. Quer dizer, Cambises pode ter poupado o templo de Javé no Egito, mas paralisou a reconstrução do templo de Javé em Jerusalém por 8 anos inteiros. A carta de Elefantina e a evidência de Esdras não se contradizem. Revelam uma política persa seletiva e contraditória, que protegia num lugar e obstruía noutro. E é exatamente essa complexidade que Daniel 10 registra. Contato não é dependência. E Stevens refutou precisamente a leitura de Shea no ponto central que o Irã tenta defender. Mesmo que Cambises fosse hostil a cultos estrangeiros, Stevens demonstrou que, se o príncipe da Pérsia era Cambises, o príncipe herdeiro e o príncipe da Grécia era Alexandre, que já era rei desde os 20 anos, por que Daniel não usou um dos sinônimos de Sar que incorporam o sentido de rei, como Najid ou Nassi? E o texto é inequívoco num ponto funcional. Miguel é descrito como o vosso príncipe, o príncipe de Israel. Daniel capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Não é um protetor genérico, é designado especificamente para Israel. E o contexto escatológico é explícito. E será tempo de angústia, qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. O texto localiza Miguel na defesa de Israel no momento de maior angústia da história. Independente da origem cultural do arcabouço conceitual, o texto bíblico o coloca numa posição funcional, proteger Israel quando tudo desmorona. E tem uma implicação da cronologia de Shea que poucos exploram. Se Daniel 10, 11 e 12 formam uma unidade literária, como 6 acadêmicos citados por Shea confirmam,
incluindo Montgomery e Jeffery, e se Daniel 10 contém informação cronológica verificável do sexto século, como o sábado calculado com certeza matemática, então Daniel 11, a profecia detalhada que descreve conflitos futuros, também pertence ao sexto século. A autenticidade da datação de Daniel 10 valida a profecia de Daniel 11. E Daniel 11 descreve com precisão extraordinária conflitos entre a Pérsia e a Grécia que só se materializaram séculos depois. O estudo de Stevens traz ao debate uma distinção que não pode ser ignorada. Segundo ele, os príncipes angélicos de Daniel 10 governam sem fronteiras explicitamente definidas. Nas palavras do autor, o arcanjo Miguel é descrito como o grande príncipe que protege o teu povo. Isso enfatiza o papel protetor de Miguel em relação ao povo de Deus, e não em relação a um dado território. Israel na Terra Prometida ou disperso no exílio entre as nações. Miguel permaneceu o anjo guardião do povo de Deus em qualquer circunstância. Potências dessa natureza operam sobre estruturas sociopolíticas, não sobre quilômetros quadrados. Espíritos de impérios, portanto, não de territórios. A consequência é clara. Mesmo na leitura angélica, fronteiras geográficas ficam de fora. Povos e suas estruturas de poder é o que está em jogo. A pergunta se transforma. Em vez de "a Pérsia é um território demoníaco", surge outra. Forças espirituais operariam através de estruturas de poder persa para se opor aos propósitos de Deus? Precisão textual maior e menos demonização civilizacional caracterizam a segunda formulação. Ela também abre espaço para o argumento iraniano. A mesma civilização abriga Ciro e Cambises, bênção e maldição, sem se reduzir a um monólito demoníaco. Surge, então, uma questão que o texto de Daniel sugere sem responder. Existindo um príncipe da Pérsia e um príncipe da Grécia, haveria um príncipe do Irã hoje? As potências acompanham os impérios e se dissolvem com sua queda? Ao classificar essas entidades como espíritos que atuam sobre sistemas sociopolíticos, Stevens indica que elas seguem estruturas de poder, não fronteiras. A Pérsia aquemênida já desapareceu. Outra estrutura política é o Irã moderno. A continuidade na gramática de Daniel 10 é cultural, espiritual, não necessariamente. Tal distinção pode incomodar ambos os lados, mas é o que emerge do texto lido com rigor. Aprofundemos a figura de Miguel. Sua presença não se limita a Daniel, percorre toda a narrativa bíblica em momentos de crise existencial. O alicerce teológico, antes de qualquer coisa, deve contextualizar a estrutura do mundo espiritual bíblico. Michael Heiser, um dos acadêmicos mais influentes nos estudos sobre o sobrenatural nas Escrituras, registrou em The Unseen Realm, obra publicada pela Lexham Press em 2015. Deus está na Assembleia Divina. Ele administra juízo no meio dos deuses. Os filhos de Deus são divinos, não humanos. São seres inteligentes, não humanos. A Bíblia, na demonstração de Heiser, pressupõe uma hierarquia espiritual na qual entidades celestiais detêm jurisdições sobre nações e povos. Heiser, num estudo publicado na Biblioteca Sacra em 2001, respondeu diretamente à questão de Deuteronômio 32, versículo 8, tema que Stevens havia abordado em artigo anterior, de 1997, na mesma revista. Os manuscritos de Qumran apoiam a leitura segundo a qual, ao dividir as nações e fixar suas fronteiras, Deus o fez segundo o número dos filhos de Deus. Filhos de Israel é variante posterior. Deuteronômio, portanto, já pressupunha entidades celestiais designadas sobre as nações. Daniel 10 herda essa estrutura de um texto muito anterior, não a inventa. Dentro dessa hierarquia, Miguel ocupa a posição de destaque. Israel, desenvolva. Miguel aparece em 3 contextos no cânon. Em Daniel, como acabamos de ver, é o protetor de Israel contra o príncipe da Pérsia e surge como defensor final no tempo de angústia. Judas, versículo 9, registra a disputa com o diabo pelo corpo de Moisés. O texto afirma que mesmo Miguel não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: "O Senhor te repreenda". A tradição reformada reconhece aos anjos o que Hermann Bavinck chamou de honra civil na sua dogmática reformada. O título príncipe se encaixa nessa categoria. O episódio revela o calibre do adversário. Reverência, jamais arrogância,
marca a postura de um arcanjo em guerra espiritual. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, apresenta Miguel liderando a guerra nos céus. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Padrão consistente. Israel enfrenta destruição existencial, Miguel se levanta. Na tradição rabínica, o Targum Pseudo-Jonathan identifica Miguel como o anjo que lutou com Jacó no Jaboque. O Midrash Rabbah o coloca como intercessor de Israel no tribunal celestial. A mesma tradição conecta essas passagens a Ezequiel 28, demonstrando que por trás dos reis terrestres operam potências espirituais. O rei de Tiro é um homem, mas Ezequiel descreve, nas entrelinhas, um querubim guardião caído que esteve no Éden. As potências e autoridades de que Paulo fala em Efésios 6. Março de 2026. Ataques matam israelenses em Beit Shemesh. Mísseis cruzam o espaço aéreo. O Hezbollah bombardeia o norte. Angústia como a de Daniel capítulo 12. A resposta de Israel permanece a mesma há 3 milênios. Miguel se levanta. Uma diferença funcional merece explicitação antes do contra-argumento. Na Bíblia, Miguel é o guerreiro. Em Daniel, rompe o bloqueio do príncipe da Pérsia. Em Apocalipse, lidera a guerra celestial contra o dragão. Função militar central define o perfil bíblico. No Islã, Micail, o mesmo Miguel, tem contorno distinto. É primariamente o anjo da misericórdia e da provisão, responsável pela chuva, pela vegetação, pelo sustento das criaturas. A função guerreira na teologia islâmica associa-se mais a Deus diretamente ou a outros agentes. Relevância disso: quando Israel invoca Miguel como aquele que se levanta em combate, invoca uma função bíblica específica. A teologia islâmica do mesmo arcanjo nem sempre contempla essa dimensão. As duas tradições compartilham um nome, a função, porém, diverge. Kinner observou que, na Bíblia, guerras espirituais e físicas operam em tandem. Davi ouviu o som de marchando nas árvores, em 2 Samuel 5:24, e reconheceu que o exército de Deus havia ido à frente dele. Judá adorou a Deus, em 2 Crônicas 20, versículos 22 a 25, e este lançou confusão sobre os inimigos sem que luta física fosse necessária. Conclusão de Kinner: a batalha espiritual tem prioridade. Eventos que seres humanos experimentam como naturais guardam compatibilidade com causas sobre-humanas inteligentes operando simultaneamente. Irã, como você responde? Preciso disputar 2 pontos. Primeiro, a suposta exclusividade israelense sobre Miguel. E segundo, a moldura que transforma a guerra espiritual em justificativa para a guerra terrestre. O moderador acabou de fazer parte do meu primeiro argumento por mim. O Alcorão reconhece Micail como um dos 4 arcanjos do Islã, ao lado de Jibrail, Israfil e Azrael. Surata 2, verso 98, Al-Baqarah. Quem for inimigo de Alá, dos seus anjos, dos seus mensageiros, de Jibrail e de Micail, saiba que Alá é inimigo dos incrédulos. Na tradição xiita, os anjos não pertencem a uma nação, pertencem a Deus. A ideia de que Miguel seria propriedade espiritual exclusiva de Israel é uma leitura particularista de um fenômeno que as 3 religiões abrâmicas compartilham. E o moderador acaba de demonstrar que até a função muda conforme a tradição. Guerreiro numa, provedor noutra. O que permanece é a pertença a Deus, não a um povo. E sobre o segundo ponto, que é mais delicado. Quando Israel diz que Miguel se levanta toda vez que Israel enfrenta a crise, há uma operação retórica perigosa acontecendo. Essa linguagem transforma cada conflito político em guerra santa. Transforma cada adversário em agente demoníaco. E quando você demoniza o adversário, literalmente, a negociação se torna impossível.
A diplomacia se torna traição. A moderação se torna fraqueza. E a destruição total se torna dever sagrado. Kinner, que Israel não citou neste ponto, mas o moderador trouxe, escreveu algo diretamente relevante sobre essa tentação. Ele disse: deve ficar claro o que a guerra espiritual não é. Participei de uma reunião de oração onde, em vez de orar a Deus, as pessoas passaram o tempo inteiro repreendendo Satanás diretamente e derrubando potências espirituais. Kinner classificou essa prática como sem precedente bíblico claro para se dirigir diretamente a potências celestiais. E acrescentou que em todos os casos bíblicos de repreensão e expulsão de demônios, os demônios tratados estavam ativos na terra. No caso dos príncipes celestiais de Daniel 10, Daniel orou a Deus, que se encarregou de lidar com essas potências. Quer dizer, o próprio modelo bíblico de guerra espiritual não autoriza confronto direto com principados. Autoriza a oração a Deus e confiança na sua intervenção. A distância entre orar a Deus e bombardear o Irã invocando Miguel é a distância entre a fé de Daniel e a idolatria do poder militar. A gente não demoniza o povo iraniano, demonizamos o regime. Khamenei declarou repetidamente que Israel deveria ser varrido do mapa. O regime financia o Hamas, que executou o massacre de 7 de outubro, financia o Hezbollah, que bombardeia comunidades civis. Quando Daniel descreve forças espirituais resistindo à restauração de Israel, e quando a gente vê na prática um regime dedicado a impedir a existência de Israel, a correspondência entre texto e realidade não é forçada. E Stevens confirma exatamente essa dinâmica no estudo. Ele escreveu: assim como Satanás se levantou contra Israel para incitar o rei Davi a se opor à vontade de Deus, em 1 Crônicas capítulo 21, versículo 1, este príncipe angélico malevolente tentou realizar suas intenções malignas por intermédio de 2 chefes de Estado, Ciro e seu filho Cambises. Quer dizer, mesmo Stevens reconhece que o mecanismo é operar através de governantes humanos. A potência espiritual não substitui o governante, opera através dele. E a conclusão do estudo é nítida. A guerra espiritual estava sendo travada nos lugares celestiais, e o anjo Gabriel estava enfrentando a influência malevolente do príncipe angélico da Pérsia sobre a situação política terrestre. O ponto levantado pelo Irã é teologicamente importante. Toda a tradição de guerra espiritual carrega o risco do que podemos chamar de demonização escatológica, o processo pelo qual o adversário político é reclassificado como agente de forças cósmicas do mal. Mas o ponto de Israel tem substância textual. Gregory Boyd, no livro God at War, publicado pela InterVarsity em 1997, escreveu uma passagem que Stevens citou no encerramento do seu estudo. Daniel 10 claramente afirma não apenas a existência de seres angélicos poderosos, mas também sua capacidade de cooperar com ou resistir à vontade de Deus. Esta passagem implica ainda que ao menos parte do que pode estar em jogo, enquanto esses seres cooperam com ou resistem à vontade de Deus, é o nosso bem-estar. E Kinner acrescenta uma observação sóbria que equilibra ambos os lados. Ao discutir a armadura de Deus em Efésios 6, Kinner notou que quase todo o equipamento listado por Paulo é defensivo. Cinturão da verdade, couraça da justiça, escudo da fé, capacete da salvação. A única arma ofensiva é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E Kinner identificou essa espada com o Evangelho, não com poder militar. Ele escreveu: cada outra peça do equipamento nos protege. A única peça que nos permite retomar terreno tomado pelo diabo é o Evangelho, a evangelização. Com frequência demais, a Igreja vive dos benefícios de avivamentos passados, travando uma batalha meramente defensiva, enquanto o mundo a cerca. A guerra espiritual sem evangelismo é incompleta.
A tensão é essa. Levar o texto a sério exige reconhecer sua especificidade, mas essa mesma especificidade, aplicada a conflitos contemporâneos, pode alimentar absolutismos que tornam a paz impossível. E a única arma ofensiva que Paulo designa não é um míssil, é uma mensagem. Guardem essa tensão. Ela vai reaparecer ao longo de todo o episódio. Um elemento emergiu dos eventos de fevereiro e março de 2026, impossível de ignorar. Convergência entre o calendário litúrgico judaico e o conflito em curso. Extraordinária, no mínimo. Todos os fatos a seguir foram verificados em múltiplas fontes jornalísticas. Jewish Telegraphic Agency, publicado em 2 de março, Times of Israel, site Matzav, All Israel News e PBS News. 28 de fevereiro. Ataque americano-israelense ao Irã. No calendário judaico, Shabbat Zachor, o sábado da memória, último sábado antes do Purim. Nele, as sinagogas leem a Parshat Zachor, trecho de Deuteronômio, capítulo 25, versículos 17 a 19. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. Apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Amaleque, na tradição bíblica, é o inimigo arquetípico de Israel. Amã, o vilão do livro de Ester, aparece descrito como Agagita, descendente de Agag, rei de Amaleque. A festa de Purim celebra a derrota de Amã, que obtivera do rei Assuero um decreto para exterminar todos os judeus do Império Persa. Purim começou ao pôr do sol de segunda-feira, 2 de março, 2 dias após o início dos ataques. A convergência se aprofunda ao cruzarmos com o que Shea documentou sobre Daniel 10. Daniel recebeu sua visão num sábado, à beira de um rio, no contexto de uma crise provocada pela hostilidade persa contra a restauração do templo. Khamenei morre num Shabbat Zachor, no contexto de um conflito que ecoa aquela hostilidade milenar. O fio sabático conecta Daniel e 2026, numa trama que transcende o acidental. Israel, o que essa convergência significa para vocês? História que se repete com precisão superior à coincidência. Ester é o único livro da Bíblia sem menção a Deus pelo nome, nenhuma vez. Curiosamente, é o que mais claramente mostra a providência divina operando nos bastidores da política humana. Amã lança o pur, o dado, a sorte, para determinar o dia do extermínio dos judeus. Daí vem a palavra Purim. A sorte, contudo, se vira contra quem a lançou. Ester intervém, Mordecai é exaltado, Amã é enforcado na forca que preparara para seu rival. 2.500 anos depois, o líder de um regime que declarou abertamente a destruição de Israel é eliminado no Shabbat Zachor. Netanyahu citou Amã explicitamente no discurso publicado pela PBS News. Vai além. Domingo 1º de março, um míssil balístico iraniano atingiu Beit Shemesh, perto de Jerusalém. 9 mortos. O impacto atingiu uma sinagoga que funcionava como abrigo. O jornalista Amit Segal, do canal 12 israelense, publicou uma foto, confirmada pelo Matzav e por múltiplas fontes, mostrando um estilhaço de míssil que perfurou um Sefer Torá, exatamente na passagem da Parshat Zachor, lida nas sinagogas no dia anterior. A Orthodox Union publicou declaração intitulada Purim in Our Time, Standing Up to Iranian Tyranny. Vamos ler a história bíblica de Ester e Mordecai superando os planos genocidas de Amã. Hoje, em coordenação com o primeiro-ministro Netanyahu e as forças de defesa de Israel, o presidente Trump e as forças armadas americanas tomaram ação defensiva para silenciar uma ameaça moderna vinda da terra ancestral de Amã. Antes do contra-argumento iraniano, convém situar a qualidade do debate dentro da própria tradição judaica sobre essas comparações. A matéria do Jewish Telegraphic Agency, de 2 de março, documenta a pluralidade de vozes que vai muito além da leitura triunfalista. O rabino Simon Jacobson, do movimento Chabad Lubavitch, declarou em vídeo: o objetivo, claro, é erradicar o inimigo de todas as formas possíveis, exatamente como aconteceu na Pérsia há 2.400 anos na história de Purim. Aspirou também ao que vem depois, uma era permanente de paz messiânica total, solene e sustentável para todos os povos desta terra. Em contraste, a congregação Bnai Jeshurun, sinagoga independente no Upper West Side de Manhattan, escreveu aos membros:
Não podemos resolver a incerteza deste momento, mas podemos escolher como enfrentá-lo, com oração, com generosidade e uns com os outros. A romancista Dara Horn, num evento sobre combate ao antissemitismo na 92nd Street Y, em Manhattan, no domingo à noite, disse com a ironia que lhe é característica: "Amanhã à noite é Purim, e acho que ficou claro para todos nós que a melhor forma de combater o antissemitismo é eliminar Hamã com um F-15. O livro de Esther se passa no reinado de Assuero, geralmente identificado com Xerxes I, que reinou de 486 a 465 a.C. Adele Berlin, autora do comentário da JPS Bible sobre Esther, classificou o livro como novela histórica. A ameaça de Hamã era total: extermínio de todo homem, mulher e criança judia no império inteiro. Esther arrisca a própria vida ao se apresentar ao rei sem ser convocada. Uma dimensão que a tradição rabínica explora com profundidade: o paradoxo do mandamento de lembrar Amaleque. Deuteronômio ordena simultaneamente lembrar e apagar a memória. Apagar a memória de algo que se é ordenado a lembrar? Como? Com tradição intencional que a tradição talmúdica interpreta como mandamento de vigilância perpétua. Irã, como você responde? A resposta mais importante que posso dar não vem de mim. Vem de um rabino de Beit Shemesh. O rabino Yoni Rosenzweig, da mesma cidade atingida pelo míssil, escreveu ao Jewish Telegraphic Agency: "Sim, Hamã queria nos destruir. E Khamenei também. Mas Khamenei era o governante do Irã. Hamã não era o governante. Era nada mais do que um conspirador. Isso não é só uma diferença técnica, é fundamental." E completou: "Esther e Mordecai estão tentando sobreviver, só isso. Tentando manter o status quo no reino de outra pessoa." Quer dizer, a situação original de Purim era de judeus vivendo sob proteção persa, dependendo da benevolência persa, dentro do sistema persa. E quando Esther revela a trama de Hamã ao rei, o que Assuero faz? Condena Hamã, executa Hamã, reverte o decreto. O Estado persa protegeu os judeus. E Mordecai não fugiu da Pérsia depois da crise. Pelo contrário, Esther, capítulo 10, diz que Mordecai foi elevado ao segundo cargo mais alto do império. Tornou-se vizir. Governou ao lado do rei persa. E o túmulo de Esther e Mordecai existe até hoje em Ramadã, no oeste do Irã. É um dos mais antigos locais de peregrinação judaica no mundo. Os fundadores do Purim escolheram viver e morrer na Pérsia. Ficaram. Foram enterrados em solo iraniano. Quando Netanyahu compara Khamenei a Hamã, ele inverte a lição do Purim. A lição de Purim é que dentro do mesmo império que produziu Hamã, também existia Assuero, que fez justiça. Existia Mordecai, que serviu lealmente à coroa persa. A civilização é maior que seus vilões. O argumento de Rosenzweig exige complemento. O Irã citou apenas metade. Ao JTA, o rabino também escreveu que a guerra atual tem o potencial de moldar profundamente o futuro judaico, não menos do que o êxodo do Egito celebrado na Páscoa. Acrescentou: "Estamos nos levantando pelo nosso direito de viver livres, como uma nação soberana." Rosenzweig, portanto, não minimizava a guerra, elevava-a acima de Purim, comparando-a ao Êxodo. A narrativa israelense sai fortalecida, não enfraquecida. A rabina Michele Dardashti, cujo pai deixou o Irã ainda jovem, escreveu algo que o JTA publicou e que ilumina essa tensão de forma notável. Em carta aos membros da sinagoga Kane Street, no Brooklyn, registrou: "Purim nos empurra a lidar com cinza.
a reconhecer a velocidade com que os papéis se invertem. Como, num instante, indivíduos e nações podem passar de vítima a agressor, de justo a moralmente comprometido, ou para categorias que resistem a qualquer rótulo simples. Prosseguiu. Qualquer pessoa que diga com certeza que esta guerra com o Irã será inquestionavelmente boa para os judeus e boa para o mundo, que certamente terminará bem ou rapidamente, eu teria cautela com essa voz. Quem fale com certeza absoluta de que é inteiramente desastrosa, inquestionavelmente errada, também merece cautela. Algo essencial emerge aqui. O livro de Esther opera em ambiguidade. Deus permanece sem nome. A moralidade se recusa a ser simples. Os judeus, ao final do livro, matam 75.000 inimigos. Esther, capítulo 9. Autodefesa ou vingança? O texto deixa em aberto. A tradição judaica honra tal ambiguidade, celebrando Purim como festa de inversão, onde a fronteira entre alegria e terror se dissolve deliberadamente. O fato do estilhaço ter perfurado um Sefer Torá na passagem da Parshat Zahor, lida no dia anterior nas sinagogas israelenses, é verificável em múltiplas fontes jornalísticas, incluindo o tweet de Amit Segal, do Canal 12, e o site Matzav. Naquela sinagoga-abrigo, 9 pessoas morreram. Convergência entre texto litúrgico, calendário e evento militar, empiricamente documentada. A interpretação dessa convergência, contudo, é teológica, portanto irresolvível por meios empíricos. Para quem lê com olhos de fé, providência. Para quem lê com olhos de estatística, lei dos grandes números. Bombardeie uma região inteira e, eventualmente, um estilhaço atingirá algo simbolicamente carregado. Ambas as leituras são intelectualmente legítimas. Um dado inconveniente exige confronto. Qualquer narrativa que reduza a Pérsia a inimigo espiritual de Israel tropeça num fato bíblico. A Escritura chama um persa de Mashiach, ungido, termo idêntico ao aplicado a Davi. Isaías capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante dele. Lisbeth Fried, da University of Michigan, publicou na Harvard Theological Review, em 2002, um estudo demonstrando que o uso de Mashiach para Ciro é atribuição funcional, não acidente nem honorífico vazio. Ciro cumpre a missão que Deus designou. Irã, esse é o seu terreno, desenvolva. Ciro é o argumento que desmonta qualquer tentativa de transformar a Pérsia em sinônimo de trevas espirituais. Não sou eu quem diz, é Isaías. É o profeta que Israel reconhece como canônico. O decreto de Ciro, registrado em Esdras capítulo 1, permitiu o retorno dos exilados e a reconstrução do Templo de Jerusalém. Os vasos sagrados saqueados por Nabucodonosor foram devolvidos. A existência judaica como povo organizado em torno de um templo foi restaurada por uma decisão administrativa persa. Sem Ciro, não há segundo templo. Sem segundo templo, não há o judaísmo do período intertestamentário. Sem esse judaísmo, não há contexto para a emergência do cristianismo. E Fried demonstrou no estudo que a política persa de tolerância religiosa não era exceção, era norma. O cilindro de Ciro, descoberto nas ruínas da Babilônia e hoje no Museu Britânico, registra que Ciro devolveu ídolos e restaurou templos de múltiplos povos conquistados. A política persa era sistematicamente pluralista. Não era favor especial aos judeus. Era a visão de mundo de um império que governava pela integração, não pela assimilação forçada. E preciso ser direto num ponto que vai incomodar.
Quando Netanyahu compara a Operação Rugido do Leão à história de Purim, ele se posiciona como Mordecai enfrentando Amã. Mas, na realidade, quem ocupa a posição estrutural de Ciro na situação atual? Quem libertou os judeus? Quem permitiu que voltassem? Um persa. Quando Israel bombardeia o Irã e invoca a proteção de Miguel contra o príncipe da Pérsia, está bombardeando a civilização que Isaías chamou de ungida. O argumento do Irã é textualmente sólido. Ciro é Mashiach em Isaías, incontestável. Distinção cronológica e teológica, contudo, exige rigor. O Ciro de Isaías 45 é o Ciro Aquemênida. A teocracia xiita do Irã moderno, por sua vez, não reivindica continuidade com ele. Ao contrário, a Revolução Islâmica de 1979 representou, em parte, ruptura com o legado pré-islâmico persa. O Shah Muhammad Reza Pahlavi celebrava Ciro e o legado aquemênida. Khomeini rejeitou tal celebração como idolatria pré-islâmica. O Irã moderno sob os ayatolás se define pelo Islã xiita, não pela herança zoroastriana ou aquemênida. Quando o Irã invoca Ciro contra a demonização da Pérsia, há uma ironia. O regime representado no debate de hoje é precisamente aquele que rompeu com o legado ciroano. A República Islâmica do Irã não é a Pérsia de Ciro, é outra estrutura de poder. Se, como argumentou Stevens, as potências espirituais seguem estruturas sociopolíticas em vez de territórios, a mudança de regime de Ciro para Khamenei representa precisamente o tipo de descontinuidade que permite indagar se a mesma entidade espiritual opera ou não. Israel, isso fortalece ou enfraquece seu argumento? Fortalece. O texto bíblico distingue entre reis da Pérsia que cooperam com Deus e aqueles que resistem. Ciro cooperou, Cambises resistiu, Dario cooperou novamente. A Pérsia nas Escrituras jamais foi monolítica. O regime de Khamenei, com suas declarações de destruição de Israel, se posiciona objetivamente na categoria da resistência, não da cooperação. Ponto crucial omitido pelo Irã. Fried demonstrou no mesmo estudo que a designação de Mashiach para Ciro é funcional, não étnica. Deus ungiu Ciro para uma tarefa específica, libertar Israel. A unção significava que Deus usava Ciro como instrumento, jamais que Ciro adorava o Deus de Israel ou que a Pérsia era a nação santa. O instrumento pode ser persa, babilônico ou assírio. A soberania divina transcende a etnia do instrumento. Transformando-se um instrumento em obstáculo, Deus levanta outro. A mesma soberania que ungiu Ciro removeu o Khamenei no Shabbat Zahor. Tensão genuinamente irresolvível dentro das premissas do debate. O Irã tem razão. A Bíblia honra a Pérsia como instrumento de salvação. Israel também tem razão. Tal honra é funcional, não essencial, e a Escritura distingue entre persas cooperadores e persas resistentes. O moderador apenas registra que ambos os argumentos são textualmente fundamentados. A divergência recai sobre a continuidade entre Pérsia antiga e Irã moderno, não sobre o conteúdo do texto. Este bloco exige mudança de registro. Até aqui, o debate transcorreu dentro do cânon bíblico, com referências islâmicas pontuais. Agora, a escatologia xiita deve ser aberta de par a par. O Irã sob Khamenei não operava apenas com cálculos geopolíticos, mas com uma visão escatológica moldadora da política. No Islã xiita duodecimano, doutrina oficial da República Islâmica, o 12º imã, Muhammad al-Mahdi, nasceu em 869 da era cristã e entrou em ocultação em 941. Desde então, os xiitas aguardam seu retorno como o Mahdi, o guia divinamente orientado que trará justiça à terra. Expectativa central, não periférica, na teologia xiita.
Khamenei, como líder supremo, se apresentava como guardião temporário da comunidade até a volta do imã oculto. Qualificação raramente presente nessas discussões torna-se necessária. O xiismo duodecimano representa aproximadamente 15% do mundo muçulmano. A maioria esmagadora é sunita, e o sunismo cultiva a escatologia distinta. O Mahdi ainda nascerá no futuro, não é imã oculto, é líder reformador que aparecerá nos últimos tempos. A cooperação entre o Mahdi e Jesus, aguardada por ambas as tradições, é formulada de maneiras diferentes. Quando o Irã fala de escatologia islâmica, portanto, refere-se a uma vertente específica, não à tradição islâmica universal. A República Islâmica representa a leitura minoritária dentro do próprio Islã. Irã, com essa qualificação feita, apresente a escatologia xiita e suas implicações para o conflito. Aceito a qualificação do moderador. De fato, o xiismo é minoritário no mundo muçulmano. Mas é a tradição que moldou a política do Irã nos últimos 47 anos. E, portanto, é a tradição relevante para este debate. A espera pelo Mahdi não é comparável à escatologia cristã popular de arrebatamento e tribulação. É mais sóbria, mais politicamente articulada. O Mahdi virá num momento de injustiça generalizada. A tradição diz que a terra estará cheia de opressão e tirania, e o Mahdi a encherá de justiça e equidade. Reza Rezai Hangá, pesquisador da Shahid Raja'i Teacher Training University de Teherã, publicou um estudo comparativo entre o Mahdi xiita e o anticristo cristão, demonstrando que o Ocidente frequentemente confunde as duas figuras. O estudo mostra que na teologia xiita, o Mahdi é uma figura messiânica positiva, análoga ao Messias judaico-cristão, não ao anticristo. A confusão surge porque alguns teólogos cristãos dispensacionalistas identificaram o Mahdi com o anticristo, criando uma sobreposição escatológica que alimenta o conflito. E aqui está o paradoxo que torna este conflito espiritualmente único. Para a escatologia xiita, o sofrimento e a injustiça são sinais que precedem a vinda do Mahdi. A opressão de Israel contra os muçulmanos, na leitura xiita, é um sinal de que o mundo está maduro para a redenção. Para a escatologia bíblica dispensacionalista, que influencia muitos cristãos sionistas, o retorno dos judeus à terra e a restauração de Israel são sinais que precedem a segunda vinda de Cristo. A hostilidade das nações contra Israel, nessa leitura, é um sinal de que o mundo está maduro para a redenção. Duas tradições olham para o mesmo conflito e veem nele a confirmação das suas próprias profecias. E ambas estão convictas de que Deus está do seu lado. A diferença é que a tradição xiita não exige a destruição de Israel como pré-condição escatológica. O Mahdi vem para estabelecer justiça universal, não para exterminar um povo. A retórica anti-Israel do regime de Khamenei era política, não escatológica no sentido estrito. Khamenei dizia morte a Israel como slogan de regime, não como mandamento teológico. A distinção importa. Importa menos do que o Irã gostaria, porque quando um líder que controla um programa nuclear e milhares de mísseis balísticos diz morte a Israel com regularidade, a distinção entre slogan político e mandamento teológico se torna acadêmica para quem está na mira dos mísseis. E a escatologia bíblica não depende de leituras dispensacionalistas para afirmar a centralidade de Israel no plano de Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa é a aliança abrâmica, precede toda a denominação, toda a escola teológica, toda dispensacionalismo e teologia da aliança. É o texto fundacional. E Daniel 12, versículo 1, que já citei, coloca Miguel na defesa de Israel no tempo de angústia final.
Não diz no tempo de angústia de uma denominação cristã específica. Diz do teu povo, o povo de Daniel, Israel. Quando um regime que declara a destruição de Israel é eliminado no Shabat Zahor, véspera de Purim, por uma operação chamada Rugido do Leão, numa convergência que a própria tradição bíblica interpreta como providencial, dizer que é coincidência exige mais fé do que dizer que é providência. A observação do Irã sobre as escatologias concorrentes é analiticamente poderosa. Lydia Lee, da Northwest University na África do Sul, num estudo publicado na HTS Theologies Studies sobre Gog e Magog e Ezequiel 38 e 39, demonstrou que a tradição de um inimigo escatológico do norte, que ataca Israel no fim dos tempos, foi reinterpretada por múltiplas tradições ao longo dos séculos. Os mesmos textos foram aplicados à Rússia, ao Islã, à China e agora ao Irã, dependendo do contexto geopolítico do intérprete. Nenhuma das leituras é invalidada. Revela-se, contudo, que a aplicação de profecias a conflitos contemporâneos é sempre mediada pelo intérprete, e o intérprete jamais é neutro. Netanyahu invoca Purim, interpreta. Khamenei invocava o Mahdi, interpretava. Cristãos sionistas identificam o Irã com Gog, interpretam. A profecia pode ser divina, a interpretação permanece humana. Surge então a questão que Claire E. Suffering levantou no Jewish Telegraphic Agency em 3 de março. Projetar a história de Purim sobre esta guerra é tentador, mas constitui erro perigoso. Purim é uma história que termina. A guerra real pode não terminar da mesma forma. Chegamos à pergunta que atravessa todo o episódio. Daniel 10 descreve uma guerra nos céus que se reflete na terra. Miguel é o defensor de Israel contra o príncipe da Pérsia. Purim celebra a inversão da sorte lançada contra os judeus na Pérsia. Khamenei morre no Shabat Zahor. A conclusão lógica seria que Israel venceu a batalha militar. E a espiritual seria? Israel, apresente seu argumento final. A convergência é avassaladora. Daniel 10 descreve guerra celestial entre Miguel e o príncipe da Pérsia. A guerra terrestre entre Israel e o Irã começou no sábado que precede a festa que celebra a vitória dos judeus sobre a Pérsia. O líder do Irã morreu nesse sábado. O estilhaço de míssil perfurou a Torá na passagem lida no dia anterior. A Bíblia não promete que Israel jamais sofrerá, promete que Israel sobreviverá. Jeremias capítulo 31, versículos 35 a 37. Enquanto houver sol, lua e estrelas, haverá nação de Israel. A proteção de Miguel não significa ausência de dor. Significa que, no final do tempo de angústia, o povo de Daniel será liberto. 9 pessoas morreram em Beit Shemesh. Retórica? Não. Nomes, famílias destruídas. O livro de Esther também registra mortes. A redenção bíblica jamais é limpa, sangrenta, confusa, dolorosa. Ainda assim, o texto diz que a sorte se inverteu. Amã caiu, Mordecai foi exaltado. A história, lida com olhos de fé, confirma. Quando os anjos entram na luta, Israel sobrevive. Israel sobrevive, sim. Mas a que custo? A pergunta quem vence quando os anjos entram na luta pressupõe que os anjos escolhem lados nacionais. A tradição xiita e a tradição islâmica em geral rejeitam essa premissa. Mesmo dentro da tradição bíblica, a resposta guarda complexidade. Quando Josué encontrou o comandante do exército de Deus, em Josué capítulo 5, e perguntou: "Você é dos nossos ou dos nossos adversários?" A resposta veio: "Não, eu sou o comandante do exército do Senhor." Dos nossos, não. Dos deles, tampouco. Do Senhor. O exército celestial não pertence a Israel, serve a Deus. O próprio Deus, nas páginas da Bíblia, usa nações pagãs para disciplinar Israel quando este se desvia. A Assíria foi a vara da ira de Deus em Isaías capítulo 10. A Babilônia destruiu o primeiro templo como instrumento de juízo divino. Quem garante que o Irã não seja instrumento de Deus para disciplinar Israel por algo? A teologia bíblica permite essa leitura.
Não se afirma que seja o caso. O fato, porém, de que a teologia bíblica comporta tal possibilidade deveria impedir qualquer certeza absoluta sobre qual lado os anjos apoiam neste conflito específico. A resposta do comandante a Josué é talvez a frase mais importante de todo este debate. Não. Dos nossos, não. Dos deles, tampouco. Do Senhor. Essa negativa tríplice deveria funcionar como vacina contra o absolutismo escatológico de ambos os lados. Gregory Boyd, na passagem citada por Stevens no encerramento do seu estudo, concluiu com uma observação que parece a síntese mais honesta possível. Daniel 10 claramente afirma não apenas a existência de seres angélicos poderosos, mas também sua capacidade de cooperar com ou resistir à vontade de Deus. Esta passagem implica ainda que ao menos parte do que pode estar em jogo, enquanto esses seres cooperam com ou resistem à vontade de Deus, é o nosso bem-estar. O nosso bem-estar. Vitória de uma nação sobre outra, não. O nosso bem-estar. A guerra nos lugares celestiais, na leitura mais cuidadosa do texto, não versa sobre qual bandeira os anjos carregam. Versa sobre a condição humana diante de poderes que a ultrapassam. Quem vence quando os anjos entram na luta? A resposta bíblica mais rigorosa. Deus vence. Os lados humanos, todos eles, são instrumentos não proprietários dessa vitória. Chegamos ao momento de organizar o que foi debatido. A tarefa exige honestidade intelectual completa. A posição de Israel se ergueu sobre 4 pilares. Primeiro, Daniel 10 descreve guerra celestial real entre Miguel, protetor de Israel, e o príncipe da Pérsia, entidade angélica malevolente que opera através de governantes humanos. Stevens forneceu o embasamento acadêmico mais extenso para essa leitura. Segundo, a cronologia de Shea demonstra que Daniel 10 contém informação verificável do 6º século a.C., fortalecendo a autenticidade do texto e, por extensão, de suas profecias. Terceiro, a convergência entre Shabbat Zachor, Purim, morte de Ramenei e estilhaço na Parshat Zachor constitui cadeia de eventos que, vista com olhos de fé, aponta para a providência divina nos bastidores. Quarto, a promessa bíblica de sobrevivência de Israel, ancorada na aliança abrâmica e na proteção de Miguel, confirma-se historicamente em cada crise existencial atravessada pelo povo. O Irã articulou contrapilares de igual robustez. Primeiro, a leitura demonológica do príncipe da Pérsia carece de unanimidade. Shea, com argumentos linguísticos e históricos legítimos, defendeu tratar-se de Cambises, ente humano. A carta de Elefantina demonstra que Cambises poupou o templo de Javé no Egito, complicando qualquer demonização absoluta. Segundo, a Pérsia é a civilização que restaurou Israel. Ciro é Mashiach em Isaías. Mordecai governou a Pérsia. Os fundadores do Purim repousam em solo iraniano. Demonizar a civilização que salvou Israel constitui contradição bíblica. Terceiro, a moldura de guerra espiritual arrisca transformar todo adversário político em agente demoníaco, eliminando possibilidade de diplomacia ou paz. Kinner alertou: o modelo bíblico de guerra espiritual é oração a Deus, evitando confronto direto com potências ou invocação espiritual para justificar bombardeios. Quarto, a escatologia xiita oferece leitura igualmente coerente do mesmo conflito, demonstrando que a interpretação profética é sempre mediada pelo intérprete, embora represente vertente minoritária do Islã. Pontos de convergência merecem registro. De um lado e de outro, reconhece-se a realidade do sobrenatural como dimensão atuante na história. Ciro foi instrumento de Deus, consenso. A Pérsia, no texto bíblico, jamais foi monólito, abriga Ciro e Cambises. A guerra espiritual bíblica opera pela oração, não pelo confronto direto com potências celestiais. Interpretação de profecias aplicada a conflitos contemporâneos
reconhecem ambos implicitamente, é atividade humana sujeita a erro. 3 divergências irredutíveis permanecem: a identidade do príncipe da Pérsia, anjo caído ou governante humano; a exclusividade da proteção de Miguel sobre Israel versus a universalidade dos anjos como servos de Deus; a legitimidade de ler eventos contemporâneos como cumprimento profético. Para Israel, a convergência calendária é evidência de providência. Para o Irã, viés de confirmação amplificado pela dor de uma guerra em curso.